Louvamos o Senhor. Ontem nós falamos bastante sobre a obra redentora de Cristo, os sofrimentos de Cristo e sobre o amor de Cristo e o nosso viver de amar o Senhor de fato e de verdade, como nós vemos em 1 João. E hoje o encargo que eu tenho é falar sobre a palavra de Cristo. Como também vimos ontem, aqueles que amam o Senhor guardam os seus mandamentos. E onde estão os mandamentos do Senhor? Na Bíblia. Os mandamentos do Senhor estão na Bíblia. E eu queria começar fazendo uma pergunta para a igreja. E podem ser sinceros, irmãos. Não precisam forçar a barra se você não tem esse sentimento ou não tem essa prática. Quem aqui tem a convicção da sua salvação e ama o Senhor, levanta a mão. Amém. Graças ao Senhor, boa parte dos irmãos levantaram a mão. Se você não tem a convicção da salvação e quer ter a convicção da salvação, pode nos procurar no final da reunião que nós vamos orar com você. Quem tem a vida de Deus e quem tem a vida de Cristo é um cristão, certo? É por isso que nós nos chamamos de cristãos, ou crentes, aqueles que creem no Filho de Deus. E todo crente, todo filho de Deus, todo cristão precisa ter uma prática, que é ler a Bíblia. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Quem aqui lê a Bíblia todos os dias? Levanta a mão. Olha só. Já temos muitos irmãos que não levantaram a mão. Mas na primeira vez que eu pedi para levantar a mão, eu perguntei quem ama o Senhor. E a grande parte da igreja levantou a mão. Quem ama o Senhor, lê a Bíblia. Ou quem ama muito o Senhor, lê a Bíblia. Porque na Bíblia está a palavra do Senhor. E nós amamos a palavra do Senhor. Em João nós vemos no primeiro capítulo que a palavra se fez carne. A palavra estava com Deus, era Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e realidade. Ou seja, a corporificação da palavra é Jesus. Deus se encarnou e trouxe a palavra para o homem. E a palavra é o falar de Deus. Quem fala conosco é o Filho de Deus, em nosso espírito. Mas a referência objetiva são as Escrituras. É por isso que todo cristão precisa ter as duas dimensões. Precisamos das Escrituras, precisamos da Bíblia escrita, mas também precisamos do Espírito Santo dentro de nós, para trazer revelação sobre as Escrituras. Não adianta eu apenas ler a Bíblia, mas eu não ter a presença do Espírito Santo para me revelar o que está na Bíblia. Também não adianta eu viver apenas com a realidade do Espírito Santo, mas estou desvinculado das verdades que estão escritas na Bíblia. Os dois são igualmente importantes. Essas perguntas são para mostrar que o Senhor quer que nós tenhamos um viver saudável como o seu filho. A analogia que sempre podemos usar é a nossa alimentação física. Um tempo atrás eu passei uma noite na UTI e tinha algumas pessoas lá em coma. Como eles se alimentam? Eles conseguem se alimentar sozinhos? Não conseguem. Aí tem uma bolsa, aí colocam lá dentro todos os nutrientes, é uma pasta, e aí é inserido esses nutrientes diretamente na corrente sanguínea, para que ela
tenha nutrientes o suficiente para poder viver, ou melhor, sobreviver. Alguém já passou por uma experiência de restrição ou doença que você não conseguia engolir ou não conseguia se alimentar? Ou dependesse de outros para te alimentar? Para quem cuida de idosos, essa é uma realidade cotidiana, tem que ajudar a pessoa a receber alimento. Porque o homem sem alimento morre, fisicamente morre. Então, ler a Bíblia é se alimentar espiritualmente. Agora, de que maneira estamos recebendo o alimento? Podemos estar em coma espiritual e recebemos na UTI os nutrientes, ou talvez tenha alguém que esteja dando comida em nossa boca porque nós não temos condição de nos alimentar sozinhos, ou nós mesmos conseguimos nos alimentar. Então, a realidade física nos traz algumas reflexões sobre a nossa realidade espiritual. E mesmo para quem consegue se alimentar, como você está se alimentando? Recentemente eu tive que passar por um processo de reeducação alimentar para ser mais saudável. Eu tive que mudar meus hábitos em termos de frequência e qualidade da minha alimentação. Espiritualmente, nós também precisamos ter uma frequência adequada da nossa alimentação e uma qualidade adequada da nossa alimentação. E a nossa saudabilidade espiritual depende da frequência e qualidade da nossa leitura da Bíblia. Eu preciso convencer vocês sobre a importância de ler a Bíblia? Ou todos concordam que ler a Bíblia é importante? Eu vou citar só 2 versículos, dentre vários versículos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Todo cristão precisa viver na luz. E é a palavra de Deus que nos traz a luz para sabermos para onde devemos andar. Quer conhecer os caminhos de Deus? Leia a Bíblia. Na Bíblia tem todo o caminho de Deus para você. E não só de pão viverá o homem. O nosso alimento físico é muito importante. Mas o principal é nosso alimento espiritual, mais de toda palavra que procede da boca de Deus. E toda a Escritura é inspirada por Deus. Quer ter luz na sua vida, quer ter pão espiritual para a sua vida, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mateus 22, 29 fala: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muitos erros da nossa vida cristã é em função de não conhecermos as Escrituras. É por ignorância, por desconhecimento da palavra de Deus. E se nós não tivermos um fundamento sólido na palavra de Deus, somos levados a desvio, somos enganados por qualquer um que aparece dizendo alguma coisa em nome de Deus, mas se eu não tiver fundamentado na palavra, eu posso errar. Ou até mesmo por minha própria ignorância. Às vezes nós criamos a nossa própria religião, a nossa própria maneira de enxergar Deus e o seu plano, mas se não tiver fundamentado nas Escrituras, isso também é errar. Tem alguns irmãos que criaram a sua própria religião na sua cabeça e acham que estão seguindo o caminho de Deus, mas às vezes criaram da sua própria cabeça algum conceito. Mas se não tiver fundamentado solidamente na palavra, isso leva ao erro. Precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos sim estudar a Bíblia. 2 Timóteo 3, 15 a 16, aqui fala sobre a experiência de Timóteo e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. Quer ter sabedoria? Conheça as sagradas letras. Sábio para quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. O resumo da Bíblia é Cristo. Todas as Escrituras têm como objetivo nos levar a Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça. Quer ser ensinado, quer ser repreendido, quer ser corrigido, quer ser educado na justiça, conheçam as Escrituras. Outra maneira de explicar a Bíblia é o manual do ser humano. Quem criou o homem? Deus criou o homem. E qual que é o manual de funcionamento do ser humano? É a Bíblia. E como que o homem funciona? Em Cristo, de acordo com o propósito de Deus. Satanás hoje quer corromper o coração do homem e quer desviar a conduta do homem para ficar longe de Deus. E o mundo hoje é um sistema paralelo criado por Satanás para nos desviar do propósito de Deus. Mas quer saber como funcionar de acordo com o manual do fabricante? Está na Bíblia. A fim de que o homem de Deus... Quem aqui quer ser um homem ou uma mulher de Deus? Diga amém. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, nós fomos criados para sermos homens e mulheres de Deus, habilitados para toda boa obra. E é a palavra de Deus que nos habilita. Colossenses 3, 16 e 17 são versículos de fundamento da nossa fé e prática cristã. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Quer receber instrução? Quer receber aconselhamento? Deixe a palavra de Cristo habitar em você ricamente. Em toda a sabedoria, louvando a Deus. Por que nós temos louvor na igreja? Porque é bíblico. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, são versículos que fundamentam a importância de nós lermos a Bíblia e que a Bíblia habite em nós como realidade. Agora eu quero fazer um diagnóstico sobre diferentes situações que nos levam a ter dificuldades de ler a Bíblia ou nos levam a ter dificuldades de ter nossa vida transformada pelo desfrute da palavra de Deus. É possível, irmãos, é possível viver muitos anos no convívio com os irmãos da igreja e ouvindo a palavra do Senhor na igreja, e nós não desenvolvermos a capacidade de ler e entender a Bíblia. Ou seja, podemos ter uma carência de uma experiência pessoal de buscar o Senhor na leitura individual e receber revelação do Senhor por meio da nossa própria leitura. Podemos ouvir a palavra de outros irmãos, podemos receber o falar na igreja, na comunhão dos irmãos, recebemos a ajuda e luz, mas pessoalmente nós nunca tivemos uma experiência de receber o falar de Deus diretamente ao nosso coração por meio da leitura pessoal da palavra. É possível. E aí o que acontece? Nós passamos anos na igreja, mas nós crescemos muito pouco. Nós ainda somos infantis. Nós ainda precisamos de leite e não podemos comer alimento sólido. E nossa vida fica sem direção, não recebemos a revelação pessoalmente do Senhor e nós desenvolvemos uma vida espiritual inconstante. Podemos dizer que parte da razão da nossa inconstância espiritual tem a ver com nossos hábitos espirituais. Se nós não temos a prática de ler a Bíblia frequentemente e com boa qualidade no nosso viver individual diante do Senhor, estamos sempre dependendo dos outros para nós sermos alimentados. E isso gera um crescimento mais lento e gera uma inconstância. Porque se nós não temos o hábito de desfrutar da palavra do Senhor por nós mesmos, quando nós não vamos para a reunião, quando nós não acessamos a palavra do Senhor por meio de outros irmãos, ficamos sem alimento. Aí você pode falar, mas eu oro. Orar é essencial, é outra perna
fundamental para a vida cristã. Mas orar sem o suprimento da palavra de Deus também nos deixa fracos. Mateus 13:19 diz: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então você ouve uma palavra, mas não entende, não se aprofunda, e aí rapidamente a palavra é levada embora. Essa pode ser a experiência de alguns. Vivem anos ouvindo a palavra do Senhor na igreja, mas por falta de constância, por falta de compreensão, por falta de se aprofundar, não geram frutos na vida espiritual. Porque vem o passarinho e leva embora. É importante compreender a palavra do Senhor. Mas como nós compreendemos a palavra do Senhor? Estudando a palavra do Senhor, pedindo revelação ao Espírito Santo para compreender a palavra do Senhor. Olha só, em Atos 17:11 diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Você já fez isso? Na igreja você escuta uma palavra, você fica sensibilizado, você fica curioso, você fica tocado por aquilo e você procura nas Escrituras para se aprofundar em relação ao que está sendo pregado na igreja. Isso é o quê? Isso é examinar as Escrituras de maneira positiva, para você ter revelação pessoal naquilo que está sendo pregado. Mas busque ancoragem nos versículos da Bíblia. Aqui o exemplo de Bereia é um exemplo positivo para nós. Ou seja, temos que compreender a palavra. Às vezes você ouve a palavra de um irmão na igreja e não entende muito bem. O que você faz? Ah, não entendi, eu sou assim mesmo, é difícil, e você desiste. E aí vem o passarinho e leva embora. Mas se você quer compreender, você tem que usar sua mente. Tem que pensar com a mente renovada, tem que aprofundar, tem que estudar. Se para o nosso trabalho secular, profissional, nós estudamos, quanto mais devemos estudar a palavra de Deus, porque a nossa principal vida é a nossa vida espiritual, que tem valor eterno. Nós não levamos a sério o nosso trabalho secular. Se a gente não conhece uma coisa e não entende direito, a gente não corre atrás para estudar. Por quê? Porque temos interesse por aquilo. Qual o nível de interesse em nós aprendermos a revelação das Escrituras, irmãos? São fundamentos da nossa vida cristã, a não ser que nossa vida espiritual não seja a prioridade da nossa vida, realmente. E aí nós vamos ler pouco a Bíblia, iremos ouvir muitas pregações, muitas ministrações, mas não iremos nos aprofundar, porque a nossa vida espiritual é apenas um viver de sábado ou um viver de domingo. Se nossa vida é assim, realmente, essa vai ser a nossa prática. Mas nós não somos ou não podemos ser cristãos apenas nos domingos, mas cristão é a nossa identidade. Hebreus 4:2 diz: porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqui traz um princípio importante. Temos que acessar a palavra com fé. Temos que crer. Então, ao ouvir a palavra de Deus, ou ao ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, temos que ouvir e ler com fé. Porque dessa maneira nós conseguimos trazer para a realidade interior aquilo que nós estamos lendo. Então, aqui vemos uma reflexão para nós. Qual que é o nível de importância que nós damos para a leitura da Bíblia como nosso alimento espiritual? Então aqui é o caso daqueles que não leem ou leem pouco. Essa é uma decisão nossa, irmãos. Aqui eu vou ser bem prático. Depende da importância que você dá a Deus. Depende da importância que você dá para a sua vida espiritual. Se nós damos importância ao Senhor e amamos o Senhor, nós vamos ler a Bíblia. E vamos ler com fé.
Vamos ler com o coração aberto, vamos ler com uma mente renovada. Não é ler com uma mente preguiçosa, isso também é possível, é outro cenário que nós também podemos ter. Nós lemos com uma mente preguiçosa, porque é difícil ler a Bíblia. Quando começa a ler a Bíblia, não entendo nada, eu já fecho e já vou para o Instagram. Porque é muito mais fácil você ter um consumo das mídias sociais que você entende do que você ler a Bíblia que você não entende. Peça sabedoria a Deus se você não entende a Bíblia. Peça sabedoria para o Senhor te revelar. Se você sabe ler, então aprenda também a interpretar o texto que você está lendo. Isso é prático, irmãos. As nossas habilidades humanas precisam ser usadas para o reino de Deus. Passando pelo processo da cruz, às vezes tem uma dificuldade de entender texto, não tem problema. Comece a aprender a entender texto. Peça ajuda de irmãos que já são mais experimentados na palavra para te explicar como interpretar alguma parte da Bíblia que você não entende. Isso é você ouvir e compreender porque você está se aplicando à leitura. Então, vamos deixar de lado a nossa preguiça, vamos deixar de lado a nossa indiferença, porque o Senhor é a nossa prioridade. E conhecer o coração de Deus é a nossa prioridade. E se nós queremos conhecer o coração de Deus, nós precisamos entender o que está escrito na Bíblia e o que a Bíblia revela para a minha vida. Agora, tem situações em que até existe uma leitura, e é uma leitura com uma boa frequência, só que com o coração inadequado. Podemos ler a Bíblia com frequência, mas apenas como doutrina, sem ter uma revelação pessoal de mudança na nossa vida. E podemos ler a Bíblia apenas como conhecimento, mas nós não praticamos aquilo que nós estamos lendo. Isso também é um risco. E apesar de eu ler a Bíblia durante muitos anos, eu não estou mais parecido com Jesus. Se eu leio a Bíblia há muitos anos, eu tenho muito conhecimento, mas eu não me pareço mais com Jesus, algo está errado, irmãos. Porque quem lê a Bíblia no Espírito e é transformado, se parece cada vez mais com Jesus. Por isso que nós temos que ler com a presença do Espírito Santo. E tem alguns versículos de alerta em relação a isso. João 5, 38 a 40 diz: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. É possível ler a Bíblia apenas como conhecimento e não tocar no Espírito Santo, não tocar em Jesus, que é vida nas Escrituras. Esse é o lado também perigoso de apenas nos tornarmos conhecedores da palavra, mas nós não somos praticantes da palavra, porque nós não abrimos nosso coração para a transformação do Espírito Santo. Tiago 1:22, esse é um versículo muito conhecido. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E um exemplo de alerta para nós está em Lucas 11:46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Também não podemos nos tornar intérpretes da lei, aqueles que conhecem toda a lei, mas não praticam a lei de Deus. Ficam apenas julgando e colocando peso sobre os outros, mas a minha vida não muda. O meu interior não muda, o meu viver não muda. Eu sou o mesmo ano após ano, mesmo tendo lido a Bíblia frequentemente. Isso é um grande perigo. Por isso que nosso coração precisa estar adequado ao lermos a Bíblia. Um coração de humildade, um coração de abertura ao Espírito Santo, um coração de querer realmente praticar aquilo que o Senhor está mostrando para nós. E às vezes nós lemos, não entendemos, precisamos pedir iluminação do Espírito Santo para que possamos entender aquilo que nós estamos lendo. Mateus 7,24 fala: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual que é a base de qualquer casa?
Adianta subir as paredes sem ter um alicerce? Hein, Maurão? Se é um alicerce, o que acontece? No primeiro vento, na primeira chuva, a casa cai. Não vamos deixar nossa casa cair. Vamos construir um alicerce sólido ao praticar a palavra de Deus. Então falamos sobre aqueles que não leem, aqueles que leem, mas com coração adequado, e também tem aqueles que leem só um pouquinho. Mas leem, isso é bom, irmãos. Ler a Bíblia um pouco é melhor que não ler a Bíblia. Ou leem, mas não se aprofundam, porque tem algum problema no coração, tem algum pecado, tem alguma mágoa. Tiago 1,21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja que aqui nós temos que nos esvaziar, nos despojar, deixar de lado acúmulo de maldade e impureza. Precisamos ler a Bíblia, precisamos ouvir o que o Senhor tem para falar para nós com o coração limpo e pedir para o Senhor limpar nosso coração. E um coração manso. Se você recebeu falar de Deus com um coração altivo, um coração já cheio das suas coisas, um coração negativo, é pouco provável que a palavra consiga te transformar. Precisamos ler com o coração manso, pronto para receber a palavra do Senhor, mesmo que ela mexa com nossa vida, mesmo que ela gere conflitos em nós. O melhor conflito é o conflito que a palavra de Deus gera em nós quando nós estamos em desvios, ou quando nós estamos longe do Senhor. A palavra de Deus é cortante, ela separa alma de espírito, juntas e medulas. E uma atitude importante quando estamos lendo a Bíblia, e talvez aqueles que leem pouco a Bíblia não conseguem desenvolver o hábito do prazer de ler a Bíblia, porque são muito ansiosos, são muito ocupados, estão muito cheios de outras coisas. Lucas 10, 39 a 40, fala de uma passagem bem conhecida, e eu queria aplicar essa passagem à nossa leitura da Bíblia. Tinha ela, uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Às vezes nós não lemos muito a Bíblia porque estamos ocupados com muitos serviços. Tem outras coisas importantes, até mesmo em relação a servir o Senhor. Marta não estava servindo o Senhor? Não deixe que as tuas atividades de servir o Senhor, ou que outras atividades seculares ou da família, roubem o tempo que você tem para se assentar aos pés de Jesus. E parte desse tempo para se assentar aos pés de Jesus é quando você separa um tempo para ler a Bíblia. Se você separa o tempo para ler a Bíblia, que é a sobra do seu tempo, então algo também está errado. Porque a sobra do seu tempo vai ter a sobra da tua energia, e vai ter a sobra da sua atenção, e vai ter a sobra do teu foco. Escolha o filé mignon do seu tempo para ler a Bíblia. Meus irmãos entendem o que eu estou falando? Quem aqui gosta de filé mignon? Levanta a mão. Acho que algum gosta de peixe, frango. Acho que filé mignon não é com vocês, né? Picanha, quem gosta de picanha? Levanta a mão. Os irmãos estão bem tímidos hoje, né? Mas a ideia é: separe o melhor tempo do teu dia para você ler a Bíblia, porque você vai estar tranquilo, com o coração tranquilo. Por isso que cedinho de manhã é um bom período, junto com a oração, que nós comentamos ontem, leia a Bíblia, porque você vai ter um coração tranquilo para ouvir o que o Senhor tem para dizer para você. Se você ler a Bíblia no teu período mais conturbado, cheio de coisas, enchendo a tua cabeça, o teu foco não vai ser ouvir Jesus, o teu foco vai ser ouvir as tuas ansiedades. O teu foco vai ser atender aquela pessoa que está te pressionando para você pagar aquela conta que está te incomodando. Mateus 13, 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Pode ter coisas que estão concorrendo com a palavra do Senhor em seu coração. Os cuidados a este mundo. E tem coisas que são lícitas. Teu trabalho é lícito, você precisa trabalhar. Quem não trabalha, que não coma. Mas não deixe isso roubar o tempo que você tem para se aprofundar na palavra do Senhor, aos pés do Senhor. Faça os dois, trabalhe bem, mas separe um tempo de qualidade para você ler a Bíblia. Ou a avareza, a fascinação das riquezas, o teu ídolo pode ser o dinheiro, então você dedica todo o teu tempo para correr atrás do dinheiro, mas você não consegue separar um tempo para você ler a Bíblia. Quem é o dono de todas as coisas? O Senhor. Vamos confiar que o Senhor vai cuidar de tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Temos que usar a fé nesse momento, irmãos. A fé é para ser praticada, não apenas entendida, mas para ser praticada. Tem aqueles que leem a Bíblia só para benefício pessoal, mas não consideram a vontade de Deus. Em João 6, 26, 27, o Senhor falou sobre aqueles que estavam atrás dele só por causa do pão físico. Mas eles não queriam o pão da vida eterna. Temos sim que buscar a palavra para nosso benefício pessoal, mas além disso temos que buscar qual que é a vontade de Deus. Então, vamos limpar nosso coração para que nossa leitura da palavra tenha uma qualidade melhor e tenha uma frequência maior, porque tem tantas outras coisas que concorrem com a leitura da Bíblia, em termos da nossa energia, em termos do nosso tempo. A gente pode até separar um tempo, mas se nossa energia estiver lá embaixo, a qualidade vai ser muito ruim, irmãos. Você escolhe ler a Bíblia quando você está um caco, quando sua pilha já está nos 2%. É difícil, nós temos limitações físicas, psicológicas. Vamos ler a Bíblia quando a nossa pilha está 99%. Ou 100%, porque a qualidade da nossa atenção vai nos dar qualidade de desfrute do Senhor. Então são questões práticas, irmãos. A nossa esperança é que nós não sejamos aqueles que não leem, não sejamos aqueles que leem com o coração adequado, ou que leem só um pouquinho, mas logo depois focam em outras coisas. Nossa esperança é que todos nós lemos com uma frequência diária, com uma qualidade profunda, com fome da palavra, com fé, com consistência, com humildade, com dependência do Espírito Santo. Essa é a atitude adequada para nós lermos a Bíblia. Quais são as práticas saudáveis que podem nos ajudar a mudar nossos hábitos? Primeiro, irmãos, separe um tempo diário. Faça um compromisso com o Senhor. Estabeleça um horário definido. Por quê? Se você não estabelecer um horário definido, você vai lidar com sobras, certo? Você não tem horário definido para trabalhar? Você não tem horário definido para comer? Você não tem horário definido para você escovar o dente? Tem um horário definido para ler a Bíblia. E separe um tempo adequado para isso. Não vou dizer quanto tempo. Você faz esse compromisso com o Senhor. Mas um tempo de qualidade, um tempo tranquilo, que você pode desfrutar do Senhor sem interrupções. Curiosidade. E aqui não é para que nenhum de nós tenhamos uma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas uma curiosidade, quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Todos os 66 livros, levanta a mão. Tá. Uma parte dos irmãos já leu. Coloca uma missão, eu quero ler a Bíblia inteira. No seu ritmo. No seu ritmo. Você pode ler em 1 ano, você pode ler em 2 anos, você pode ler em 3 anos, você pode ler em 10 anos. No seu ritmo, mas faça algo compatível com o seu compromisso com Deus e compatível com o que você consegue. Mais ou menos, para você ler a Bíblia em 1 ano, você tem que ler diariamente 3 capítulos do Antigo Testamento e 1 capítulo do Novo. Só que se você não tem a prática de ler a Bíblia, começa lendo o Novo Testamento. Começa com os Evangelhos, que é mais fácil você compreender.
Depois que você estabelecer uma prática de ler o Novo Testamento, um capítulo por dia, uma porção de versículos por dia, sequencialmente, aí você pode começar a pegar livros do Antigo Testamento. Salmos, Gênesis. Também, irmãos, vamos ser práticos, escolha livros mais fáceis de compreender se você não tem a prática de ler a Bíblia. Não vai começar com os livros mais difíceis de compreensão, porque um dos riscos é você ficar desanimado rapidamente. Não começa com Levítico, com Números. Uma leitura densa, uma leitura às vezes difícil. A palavra de Deus é maravilhosa, mas existem livros que são mais fáceis de você compreender e aplicar para o teu dia a dia. Quando você lê, peça a presença do Espírito Santo. Ore para o Senhor te mostrar pessoalmente o que Ele quer revelar para você. Ore para o Senhor, Senhor, eu vou ler Tua palavra. Tenha uma atitude de reverência, de honrar o Senhor, de abrir seu coração. Senhor, fala comigo. Mesmo que você leia uma porção de 10 versículos, fala, Senhor, fale comigo nesses 10 versículos. Eu preciso de Ti, Senhor. Limpe o coração, confesse seus pecados, limpe as suas mágoas, perdoem aqueles que te ofenderam, despojando-vos de todo acúmulo de maldade. E ao escolher um versículo que te tocou mais, tome aquele versículo como tua oração, tome a palavra como sua oração. Todos os dias eu procuro escolher pelo menos um versículo que se torna a minha oração para aquele dia, e aquilo me fortalece durante todo o dia. Espero que essa palavra ajude todos nós a restaurarmos ou criarmos hábitos saudáveis na nossa vida cristã, irmãos. Às vezes, a nossa apatia espiritual, a nossa fraqueza espiritual, a nossa vontade de não ir para a reunião, é porque nós não estamos cultivando a comunhão com o Senhor no dia a dia. Se você alimenta o teu espírito, você tem vontade de reunir, você tem vontade de pregar o evangelho, você tem vontade de orar. Se você não alimenta o teu espírito, se você alimenta a tua carne, você tem vontade de pecar. Você tem vontade de ficar longe do Senhor. Vamos alimentar nosso espírito. Isso é básico, mas é o que nos leva a termos o fogo do Espírito queimando em nós constantemente. Não vamos depender apenas de receber suprimento através dos outros. É importantíssimo congregar, irmãos. Não deixemos de nos congregar, porque se você não tem força para ler a Bíblia em casa, pelo menos venha para a reunião, porque você vai receber a palavra de Deus através do falar na igreja. Mas não vamos depender só de receber a palavra por meio de irmãos. Vamos nós buscarmos o Senhor pessoalmente na palavra de Deus. E a nossa vida individual, integrada à nossa vida coletiva, no rebanho de Deus, no corpo de Cristo, nos dá uma sustentação para nós crescermos e frutificarmos adequadamente diante do Senhor. Os irmãos são com essa palavra? Então agora cada um vai fazer uma oração individual e você vai perguntar para o Senhor, Senhor, o que precisa mudar em minha vida? E deixa o Senhor falar com você.